Nesse vídeo eu vou trazer para você um erro que não pode ser cometido na oração ao Senhor. Fica comigo até o final que você vai descobrir o que é isso. Meus irmãos, a oração, ela é uma arma, uma ferramenta muito importante na vida do cristão. É algo que é inerente à caminhada com Deus. Você precisa orar ao Senhor todos os dias para que você permaneça firme na fé, para que você conheça o Senhor, para que você crie relacionamento e intimidade com Deus. E, meu irmão, se você não ora, esteja certo de que tem algum problema acontecendo com você. Não é normal um cristão não ter relacionamento com Deus. E a oração é a única forma que nós temos de se comunicar com o Senhor. O Senhor fala com a gente de diversas formas, mas nós só temos a oração como meio de comunicação com o Senhor. Então, meus irmãos, se algum de vocês hoje não tem uma vida de oração, eu sinto lhe dizer que você está enganando a si mesmo. Porque não tem como, gente, a gente viver uma vida com Deus sem oração. Imagina uma seguinte situação: você mora com seu cônjuge, com seu pai ou com seu irmão. Como que é a convivência sua com ele? Todos os dias eu acredito que você se comunica com seu cônjuge, ou com seu pai, com a sua mãe, né? Caso você more com essa pessoa. Ou você passa o dia inteiro, acorda, olha para a pessoa, sai de casa, volta, come, faz qualquer coisa sem dar um pio com ela, sem falar nada. Creio eu que não. Então, com certeza você se relaciona com seu cônjuge, você conversa com ele, você fala com ele, você cria um relacionamento com ele através da conversa. Chega ao ponto de você conseguir saber o que aquela pessoa está sentindo ou pensando apenas analisando o comportamento dela. Você pode olhar e falar, aquela pessoa não está bem hoje, olha como é que ela agiu. Ela não é de fazer isso. Você entende? Como é necessário a comunicação para criar um relacionamento. E, gente, e com Deus não é diferente. Como você diz que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, mas não tem relacionamento com Ele? Não, meu irmão, você não tem mesmo. Se você não ora, você não tem mesmo relacionamento com o Senhor. Como você vai descobrir quem o Senhor é? Como ele vai se revelar para você sem que você sequer se esforça para falar com ele? É como se nós estivéssemos naquela situação, por exemplo, você é um menino e está tentando conquistar uma menina. Você vai tentar, de todas as formas, se aproximar dela para que ela venha se revelar para você ao longo do tempo. Com Deus é assim, gente. Ele se mantém inerte e espera que a gente venha buscar ele para que ele se revele para nós. Entende? A gente precisa criar relacionamento com Deus. Se você não ora, você é um crente fraco. Se você não ora, Satanás, ele olha para você e ri, porque ele pode fazer o que quiser com você, pela sua fraqueza espiritual, pela sua frieza espiritual. Você precisa orar a Deus todos os dias. Aí você vai me falar assim, ai, Vanessa, mas eu não tenho vontade de orar. Mas eu não gosto de orar, eu não sinto aquele desejo. Aí eu volto para a Bíblia, né, meus irmãos? O que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Vamos analisar essa frase. A frase está no imperativo. O Senhor está falando, gente, peço que vocês orem todos os dias. Não, o Senhor mandou. Imperativo significa mandamento. Ele falou, orai sem cessar. O que isso significa? Apenas ore. É um mandamento do Senhor. Ah, eu não tenho vontade. Não importa. A Bíblia manda você orar. É sem vontade, meu irmão. Ou você vai esperar ter vontade para ter vida com Deus. Se você está esperando, você vai ser um fracassado. Porque a Bíblia fala lá em Gálatas que a carne milita contra o espírito. Ela não quer as coisas que o espírito precisa. E a palavra do Senhor fala para a gente não alimentar a carne.
e sim o espírito. Tá lá em Gálatas, vai ler Gálatas, você vai entender muito esse conflito entre a carne e o espírito. Então, meus irmãos, tu tá esperando a sua carne te dar uma vontade de orar, você vai morrer espiritualmente, meu irmão. Aí, olha só, eu falo sempre para vocês nos meus vídeos, eu estou há 10 anos na igreja, mas só tem 2 anos que de fato eu me converti. Eu vivi 8 anos esquentando o banco de igreja, perdendo o tempo da minha vida. Porque eu esperava a carne querer alguma coisa com Deus, e a carne nunca vai querer. Eu espero, meus irmãos, que vocês não sejam essa pessoa hoje, que está aí perdendo tempo na vida de vocês, podendo viver o extraordinário com o Senhor, viver o novo com Deus, mas não vive porque está aí esperando querer alguma coisa, sentir vontade de fazer, meu amigo. Você vai ser engolido vivo por Satanás. Você escreva o que eu estou te falando. Então, meus irmãos, ponha na cabeça de que vocês têm que orar. Acordou? Primeira coisa, Senhor, obrigada por esse dia. Eu acordei viva, acordei com saúde, Pai. Obrigada por esse dia que o Senhor me permite viver novamente. Ora pelos seus familiares, pela sua vida financeira, pela sua família. Ore, meus irmãos, pelos propósitos que o Senhor colocou na sua vida. Você entendeu? E agora eu vou falar para vocês o erro que aquelas pessoas que já oram podem estar cometendo. Isso é uma coisa que o Senhor me exortou de uma tal forma. De uma tal forma, gente. E esse erro significa o quê? Você orar a Deus sem base bíblica, sem citar os versículos bíblicos. Calma que eu vou te explicar. Gente, a gente precisa conhecer mais a Deus, né? Lá em Oséias fala que nós devemos se preocupar em conhecer a Deus. Conhecer o caráter de Deus. E analisando as escrituras, a gente percebe que o Senhor, ele está preso à sua palavra. O Senhor, ele não está preso a nós, às nossas vontades aleatórias. Ele está preso ao que está escrito na palavra de Deus. Lá em Números vai dizer o seguinte: acaso Deus é homem para que minta? E filho do homem para que se arrependa? Tendo ele falado, não vai agir? Tendo ele prometido, não vai cumprir? Olha só o que Deus fala referente à palavra dele. Se está escrito, meu amado, Deus, ele está ali atrelado àquela promessa. Veja bem como o Senhor se importa com o que está escrito. Também está escrito lá em João, meus irmãos, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o seguinte: se vós permaneceres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, grava isso, se as minhas palavras, né, as palavras do Senhor, estiverem em vocês, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E nisso o Pai será glorificado. Irmão, vocês têm noção do que é isso? O Senhor fala que se a palavra dele estiver em nós, entranhada em nós, a gente pode pedir o que quiser que vai ser feito. Mas por que o Senhor dá essa garantia de que vai ser feito para que o Pai seja glorificado? Porque Ele sabe que se você tem relacionamento com Deus, se você conhece as Escrituras e tem elas entranhadas no seu coração, você não vai pedir algo que não vai agradar o Senhor, porque você conhece Ele. Você tem relacionamento com Ele, você sabe o que Ele gosta, você sabe o que Ele não gosta. Outra coisa, você não vai pedir nada que não está atrelado ao seu propósito, meus irmãos. No meu último vídeo eu falei sobre propósito com Deus. Eu falei sobre orações que não são respondidas porque estão fora do propósito do Senhor para a sua vida, né? A palavra do Senhor fala, né? O próprio Senhor Jesus fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. Você entende? Então, assiste o último vídeo que eu falo de propósito, como descobrir o seu propósito com Deus. E você vai entender que quando você ora em cima do seu propósito, as suas orações são respondidas. A mesma coisa é relacionada a esse versículo. Por que Jesus garante que ele vai te responder? Porque ele sabe que você está nele e a palavra dele em você. Então, meus irmãos, há uma sintonia entre você e o Senhor. Certamente o que você vai pedir é para a glória dele, é visando a glória do Senhor.
Então, você perceba que o Senhor Jesus fala sempre das palavras. Quando eu falo para você, irmão, não ore sem embasamento bíblico, é porque o próprio Senhor Jesus falou, se as minhas palavras estiverem em você. E eu vou te dizer como fazer isso na prática. Todas as vezes que eu oro ao Senhor, meus irmãos, eu cito versículos bíblicos. Até mesmo a adoração que eu faço ao Senhor no meio da oração. Então, por exemplo, eu vou falar, Senhor, Pai, está escrito na sua palavra que se eu crer, meu Pai, será salvo eu e a minha casa. Então eu te peço, visita o meu familiar, Senhor. Salva a minha casa. O Senhor fala, meu Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu te peço, converte o meu familiar. Deus, o Senhor falou na sua palavra que o Senhor veio para me trazer vida e vida e abundância. Por favor, Senhor, traga para mim, meu Pai, meios que eu possa ter uma vida confortável, não apenas para mim, mas para a tua glória. Porque as pessoas hoje, Pai, as pessoas hoje, elas, antes de querer buscar o Senhor, elas, infelizmente, né, Pai, elas vão pelo que o Senhor pode fazer e depois elas se apaixonam pelo Senhor e a partir dali elas vão te buscar pelo que o Senhor é. Então, Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Deus, está escrito. Está escrito na sua palavra que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor é o Deus Jeová Rafá, Pai, cura essa enfermidade. Meu Deus, o Senhor fala na sua palavra, meu Deus. Está escrito, meu Pai, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Então, por favor, Pai, venha com a tua libertação sobre a minha vida, Pai, porque está escrito. Eu quero te conhecer. Está escrito, Pai, que o Senhor vai fazer isso sobre a minha vida. Irmãos, a tua oração, ela vai ter uma outra entonação ao Senhor. Porque você está orando ali com base na palavra de Deus. Pai, está escrito, Senhor. Está escrito na sua palavra que o Senhor fará isso. Que o Senhor é misericordioso, perdoa o meu pecado. Eu te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. E ela se renova a cada manhã, está escrito na sua palavra. Então me perdoa, Pai, pelo que eu fiz. Deus tenha misericórdia de mim. Irmãos, tudo que eu oro com base na palavra de Deus. Eu não faço orações aleatórias como antes eu fazia. Tem pessoas que elas vão orar ao Senhor e só vão falando. E não traz a vontade do Senhor para aquela oração. Não traz a Bíblia para aquela oração. E, gente, como eu falei para vocês, Deus ele está preso à sua palavra. Passe a orar ao Senhor com base no texto bíblico. Você vai ver as suas orações sendo respondidas, meus irmãos, desde que seja a vontade do Senhor. Aí eu volto para o último vídeo. É da vontade de Deus para sua vida? Esse é o propósito que ele revelou para você? Você está orando corretamente? Para você não cair naquele outro versículo que fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. Entende? Então, meus irmãos, outra coisa. Como que você vai orar a Deus com base bíblica, citando os versículos bíblicos, se você não conhece a Bíblia? Gente, não tem como, gente. A gente não pode brincar com a vida com Deus. Entenda, meus irmãos, nós vivemos no território do maligno. O mundo jaz no maligno. A gente não tem como sobreviver nesse território que é dele, é de Satanás, estando fraco com Deus. Não tem como. A vida com Deus, ela é uma decisão em obedecer a palavra de Deus. Eu já trouxe para você o que está lá em Tessalonicenses. Orai sem cessar, é o mandamento. Outro mandamento do Senhor é: medita na minha palavra de dia e de noite. É outro mandamento do Senhor, não é um pedido pura e simplesmente. Então, meus irmãos, como está escrito em Osés, vamos nos esforçar em conhecer o Senhor. Eu não tenho vontade. Não, aqui não se trata de vontade. Viver para Deus não se trata de vontade, se trata de decisão. Eu decido servir ao Senhor. Eu decido que eu orarei todos os dias. Eu decido que eu vou meditar nas Escrituras porque eu quero conhecer a Deus. Eu quero ser um cristão forte. Eu quero que quando o inferno olhe para mim, veja aqui, ó, pegando fogo a minha cabeça, do Espírito Santo de Deus. Você entende?
E aí, meu irmão, você vai se tornar imbatível aqui nesse mundo. Porque você vai ser cheio da presença, cheio do Espírito Santo, da autoridade de Deus, meu irmão. Quem pode segurar um crente temente ao Senhor, que serve a Deus, que é temente ao Senhor, que tem vida com Ele? Meu amigo, um abraço, um abraço. Então, meus irmãos, eu vim aqui hoje trazer um erro que o Senhor me exortou lá atrás. E desde então, meus irmãos, as minhas orações têm sido sempre embasada em versículos bíblicos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que possa fazer com que você tenha mais intimidade com Deus, conheça o caráter de Deus e faça conforme a palavra dele em tudo que você fizer na sua vida. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês.